Olá, sejam bem-vindos ao meu mini curso sobre Introdução à Mecânica Lagrangiana. Meu nome é Henrique Expedito Kaiser, eu sou um acadêmico do curso de Licenciatura em Física pelo Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul. E essa é a parte 6, ou capítulo 6, do meu mini curso sobre Introdução à Mecânica Lagrangiana. E aqui a gente vai ver sobre a braquistócrona. A braquistócrona é um problema bem legal, que ela é um problema bem simples até. Se eu pegasse dois pontos aleatórios e eu quisesse ligar esses dois pontos de tal forma que, se eu soltasse uma bolinha nesse ponto aqui de cima, ele levaria o menor tempo possível para chegar nesse ponto de baixo. Qual seria a forma que eu deveria fazer isso? Bom, a ideia mais intuitiva é pensar numa reta, né? Afinal, uma reta vai pegar o menor caminho entre esses dois caras, mas nem sempre a gente quer o menor caminho. Aqui a gente quer o menor tempo. Quando a gente está falando de mecânica lagrangiana, o que a gente vai minimizar faz diferença. Então, nesse caso, a ação que a gente quer minimizar é o tempo que vai levar para uma bolinha chegar ali. Então, como a gente quer minimizar o tempo, a gente faz o quê? A gente vai pegar essa integral de ação aqui e substituir o nosso dt, que é a diferencial de tempo. Bom, como é que a gente pode representar o tempo de alguma coisa? A distância que ele vai percorrer, dividido pela velocidade que ele vai levar para percorrer alguma coisa. Então, a gente vai trocar o nosso diferencial de tempo por um diferencial de distância e dividir pela velocidade que esse cara vai ter. A velocidade a gente consegue encontrar através da conservação de energia, porque a gente vai soltar esse cara, ele está imerso em um campo gravitacional, a gravidade vai puxar ele para baixo e essa energia potencial gravitacional vai ser convertida em energia cinética. Então, essa é a nossa velocidade. A nossa velocidade, portanto, vai ser apenas a raiz de 2 vezes g vezes a nossa altura relativa y. Então, a gente pode substituir essa velocidade aqui e o nosso diferencial de caminho, a gente pode substituir ele por um diferencial de posição, fazendo uma substituição simples que foi visto de uma forma um pouco mais aprofundada no capítulo 5. Então, eu posso juntar essas duas partes aqui e jogar de volta na nossa integral de ação. Como a gente tem integral de ação, a gente pode fazer o nosso princípio de D'Alembert de novo e fazer com que o diferencial de ação seja igual a zero, mas aqui a gente pode usar um truque que já vai adiantar bastante o nosso processo. Por quê? Na parte 5, a gente viu que quando a gente tinha uma função, ou mais especificamente um funcional de y e y' e ele não dependia de x, mas era integrado em x, a gente podia usar o princípio, a identidade de Beltrame, para simplificar esse cara. Aqui é a mesma coisa. O nosso funcional vai ser a raiz de 1 mais y' ao quadrado dividido por y, e esse cara não depende explicitamente de x. Então a gente pode usar a identidade de Beltrame para simplificar esse cara. Esse passo a passo foi feito no capítulo 5, se tiver dúvida, dá uma olhadinha lá. Então, pela identidade de Beltrame, o que a gente tem é isso aqui. Y' vezes a diferencial do nosso funcional em relação a y' menos o próprio funcional vai ser uma constante. Então, substituindo o nosso funcional de volta aqui, a gente tem isso. Diferenciando o y' aqui, a gente vai ter o inverso desse cara, ele vai vir para baixo, e a gente vai multiplicar pela regra da cadeia por 2y'. Simplificando esse termo aqui, a gente tem isso, e a gente pode simplificar ainda mais esse termo. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente multiplica os dois lados pela raiz de y, o que vai imediatamente tirar o denominador dessa raiz. E para tirar o denominador dessa raiz, a gente multiplica por a raiz de 1 mais y' ao quadrado. Isso vai simplificar esse segundo termo. Desse lado aqui, a gente tem y' ao quadrado menos y' ao quadrado. O que sobra desse lado aqui é apenas menos 1. Então, a gente tem que esse cara aqui é igual a menos 1. Para se livrar dessa raiz, eu vou levar os dois lados ao quadrado. Então, a gente vai ter que c ao quadrado vezes y vezes 1 mais y' ao quadrado é igual a 1. Agora eu vou passar esse c ao quadrado dividindo para o outro lado. E como esse cara é uma constante,
Eu já vou aproveitar e trocar essa constante para não precisar ficar carregando essa fração junto. Então, expandindo esse y que estava em evidência aqui, a gente tem isso. Eu vou isolar o nosso y'. Para isolar o nosso y', eu vou passar esse y para o outro lado, dividir por y e tirar a raiz. Essa é a equação diferencial que a gente vai ter que resolver. Para resolver essa equação diferencial, a gente faz o quê? Essa equação diferencial nada mais é do que dy por dx. Eu vou passar o dy dividindo para esse lado, para que os dois fiquem no mesmo lado, e eu vou inverter para que esses dois caras fiquem em cima de novo. Então aqui a gente tem tudo que tem dx de um lado, tudo que tem dy do outro. Para resolver esses caras, assim como a gente fez no capítulo 5, a gente pode integrar os dois lados. Integrando esses dois lados aqui, bom, integrando a parte da esquerda é uma integral trivial. Isso aqui vai dar apenas x para a gente. A integral da parte da direita vai ser um pouquinho mais complicado. Para resolver essa parte da direita, a gente vai usar uma substituição trigonométrica. A gente vai dizer que o nosso y vale c1 vezes seno ao quadrado de θ. Então, a diferencial do y é pegar a diferencial desse cara aqui, que vale 2c1 seno θ com seno θ dθ. Então, o nosso x, que já é o resultado dessa integral aqui, vale a nossa integral disso aqui. Parece ser mais complicado, mas isso aqui vai simplificar bastante a nossa vida. Por quê? O que é C1 menos C1 vezes seno ao quadrado de θ? Ou, mais simples, o que é 1 menos seno ao quadrado de θ? Bom, isso aqui é cosseno ao quadrado. Então, simplificando o C1 que a gente colocaria em evidência aqui já, a gente tem a raiz de seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. A gente pode tirar esses dois caras de dentro da raiz. Como que a gente tem um cosseno dividindo e um cosseno multiplicando, a gente pode simplificar esses caras aqui e juntar esses dois senos que tem em um seno ao quadrado. Então a nossa integral vai ser apenas uma integral de seno ao quadrado. Para fazer uma integral de seno ao quadrado, a gente pode usar mais uma simplificação trigonométrica, substituindo esse seno ao quadrado por um meio, que vai multiplicar 1 menos cosseno de 2θ. Fazendo essa substituição, a nossa integral é apenas uma integral de cosseno. A integral do cosseno aqui, já simplificando esse 2 com esse meio, vai ser apenas o seno, só que a gente tem que dividir por 2 pela regra da cadeia. Então, fazendo isso, a gente tem a nossa função de x, uma função paramétrica que depende de θ, e a nossa função y, que também é a função paramétrica, que também depende de θ. Essas duas equações paramétricas são as duas equações paramétricas de uma cicloide. Então, uma cicloide, basicamente, o que é? É quando a gente pega um ponto em uma circunferência e faz essa circunferência rolar por uma superfície plana. Quando a gente faz isso, a curva que é gerada tem essa forma. E a gente dá o nome dessa curva de braquistócrone.